Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai ver sobre um conceito chamado autocomplete. E se você não sabe o que é isso, com certeza você já usou esse recurso em alguma hora na sua vida de internauta. Que é o seguinte, autocomplete é quando você, por exemplo, tem aqui um sistema de login, e aí você faz o login, põe seu e-mail, sua senha, e da próxima vez que você vai entrar, quando você começa a digitar o seu e-mail, ele já aparece aqui embaixo, né? Já aparece uma opção para você selecionar. Ou até, quando você vai digitar um site, você começa a digitar o site e já aparece lá a opção para você selecionar, né? Isso se chama autocomplete, ou seja, autocompletar o que você está digitando, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, num sistema de banco, normalmente eles desabilitam essa opção no campo de digitar a sua conta bancária. Por que isso? Para evitar de uma pessoa acessar o seu computador, por exemplo, e ir lá, selecionar a sua conta e só apertar em entrar e conseguir entrar, tá? Em algumas situações, você quer desabilitar esse recurso, porque é um recurso natural do navegador. Você tem como desabilitar lá nas configurações, mas o site também tem esse controle sobre o próprio site. Então você consegue, por exemplo, desabilitar o autocomplete para esse campo aqui. Então nunca o seu navegador vai salvar os dados que vão ser digitados aqui. Ele pode até salvar, mas não vai ser disponibilizado esse recurso nesse campo aqui. E como é que eu faço isso? Aqui no meu HTML, eu posso botar com HTML5 agora esse atributo chamado autocomplete. E aí eu ponho igual, e aqui eu vou botar se eu quero deixar ele ativado ou desativado. Para isso, por exemplo, se eu botar off e salvar, então quando eu der uma atualizada, tudo que eu digitar aqui no meu usuário e eu enviar, ele não vai depois, quando eu começar a digitar, aparecer aquele autocomplete, certo? Então, é uma opção bem fácil de você configurar. Você põe aqui autocomplete, off ou então on, caso você queira que ele aconteça, esse autocomplete, tá? Então, em alguns casos, é interessante que você desabilite. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você agora. O Google, quando você entra aqui no Google, por exemplo, vamos lá, google.com.br. Quando você entra aqui, que você começa a digitar alguma coisa, normalmente ele aparece, né, umas opções embaixo. Mas essas opções que aparecem não é o autocomplete do navegador. Você já pode ter buscado várias coisas aqui no Google com o seu computador, mas quando você começa a digitar uma coisa, normalmente o que aparece são outros tipos de resultado do Google. Então isso é um autocomplete do próprio Google, não é do seu navegador, não é das coisas que você já digitou nesse campo. Entende? Então, o autocomplete que tem no Google aqui é um autocomplete do próprio Google. Então, para esse autocomplete do Google funcionar, ele precisa desabilitar o do navegador. Entende? Porque se eu deixar habilitado, quando o usuário começa a digitar alguma coisa aqui, por exemplo, peixe, aí ó, já aparece aqui esse autocomplete. Esse autocomplete aqui não é o do navegador, é o do próprio Google. Então, se o Google deixa habilitado o autocomplete do navegador, vai aparecer os dois aqui, entendeu? Aí vai aparecer o do Google e em cima dele vai aparecer o do navegador. Então vai atrapalhar o usuário. Então, em alguns casos, é interessante você desabilitar. Ou quando você quer que o usuário realmente digite tudo, ou quando você quer, enfim, você tem o próprio recurso do seu site e você não quer que o navegador ponha em cima o recurso dele. Consegue entender? Então, você já fica sabendo autocomplete igual off. E aí ele já desabilita o autocomplete. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula, então, aprender mais coisas.